sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai, nós te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, celebramos hoje aqui nesta Capelinha das Aparições esta missa deste ano jubilar. Estão connosco também 3 grupos. Um grupo da Diocese de Braga, do Centro Social da Paróquia de Castelões, 2 da Diocese de Lisboa, a Escola Ave Maria de Alcântara e o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras. Para melhor celebrarmos estes mistérios da fé, reconheçamos que somos pecadoras. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que na plenitude dos tempos enviaste ao mundo o vosso Filho como Salvador, concedei-vos, vos pedimos, que na nossa peregrinação terrena sejamos iluminados pelo seu mistério pascal, e Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo
determinado. Dificilmente alguém morre por um justo, por um homem bom. Talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito maior razão seremos por ele salvos da ira divina. Se na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito maior razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Encontrei David, meu servo, ungi-o com o óleo santo, e estarei sempre a seu lado, e com a minha força o sustentarei. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será afirmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim.
Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro encontrou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Concluída a leitura, Jesus surpreende e deixa perplexos os seus ouvintes ao afirmar que nele e naquele hoje se realiza a passagem da Escritura que acabam de ouvir. Ele é ungido sobre quem repousa o Espírito do Senhor. Na verdade, no seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, consagrando-o para a missão. Depois, a boa nova a que se refere o texto é o reino de Deus que Jesus anuncia e torna realidade no mundo dos homens. Finalmente, é Ele que dá início ao verdadeiro ano da graça do Senhor. Com efeito, redimindo o homem, Jesus paga as dívidas que este, por causa do pecado, tinha contraído com Deus. Vencendo o pecado, Jesus erradica a causa de toda a espécie de opressão e escravidão. Perdoando os pecados, Jesus faz chegar ao coração de cada homem o amor misericordioso de Deus. O reino de Deus é uma boa nova para os pobres, os cativos, os oprimidos, porque reclama justiça e que sejam respeitados os direitos de todos os homens. Jesus dá vista aos cegos, pois ele revela ao homem a sua dignidade e o fim último da sua vida. Ajuda-o a descobrir o seu lugar no mundo e a justa relação com Deus e com os outros. Aquele hoje de Jesus, o ano da graça do Senhor, prolonga-se até ao termo da história humana. Em cada dia, pela mediação da Igreja, acontece no mundo o hoje da salvação de Deus. Jesus anuncia o seu Evangelho, toma a defesa dos mais favorecidos da sociedade, derrama a sua compaixão, irradia a luz da sua verdade e do seu amor, continua também a ser boa nova para cada um de nós. É fonte de esperança em cada passo da nossa peregrinação, para que todos aqueles possamos
cada vez mais centrar a nossa vida no seu amor. Irmãos e irmãs, façamos desta nossa peregrinação também um tempo de júbilo, um tempo para nos reconciliarmos, para nos aproximarmos, para colocarmos verdadeiramente o Senhor no centro da nossa vida. Irmãos e irmãs, dirijamos a nossa oração ao Pai, que em Cristo abre a todos os homens a porta da esperança e da vida, e cantemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o Senhor nosso Deus, pastor e guia de todos os crentes, dê à Igreja um novo Papa, princípio e fundamento visível da unidade da fé e da comunhão na caridade, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela paz e a unidade de todas as igrejas, pela benevolência de Deus para conosco e pela salvação das nossas almas, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por este santuário e por toda a Igreja Católica e Apostólica, de uma extremidade à outra da terra, para que neste ano santo se renove no encontro com Cristo vivo e irradie a esperança viva que a habita, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, pelos que se lembram dos pobres e aflitos, dos idosos, dos doentes e dos estrangeiros, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por aqueles que levam uma vida cristã na virgindade ou no matrimónio, pelos pais e mães de família e pelos seus filhos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que vivem longe de seus lares, pelos que não têm casa nem trabalho e pela libertação dos que estão presos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis cristãos abatidos ou em provação, pelo regresso dos que se afastaram e pelo repouso dos irmãos defuntos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos aqui presentes,
pelos que neste momento rezam conosco e por aqueles que nos pediram que os lembrássemos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, a nossa oração, fazei que todo homem vos conheça como único Deus verdadeiro e aquele que enviastes, Jesus Cristo, vosso Filho, convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Os dons que trazemos ao vosso altar, Senhor, na celebração festiva deste ano santo, vos sejam agradáveis para podermos participar na vida eterna do vosso Filho, que nos libertou da morte, assumindo a nossa condição humana, mortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é o vosso Filho, que, gerado antes de todos os séculos, entrou no templo nascendo da Virgem Maria. Ungido pelo Espírito Santo, anunciou em vosso nome o ano da graça, a consolação aos aflitos, a liberdade aos oprimidos e a salvação e a paz para toda a humanidade. Ele é de facto a única e verdadeira esperança que, excedendo toda a expectativa, ilumina todos os séculos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam
verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos com um gesto de comunhão e de paz.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Espírito do Senhor está
manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino.
Oremos. Santificai, Senhor, por esta participação na nossa mesa e estendei a todos os povos, pelo mistério da Igreja, a salvação realizada por Cristo na cruz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre leveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de acolhermos em nós a bênção de Deus, façamos a consagração, jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de lágrimas e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, o teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até a Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz das tuas mãos vos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Vinde, Senhor, ao auxílio dos fiéis que vos suplicam e defendei-os que põem toda a sua esperança na vossa misericórdia, para que sigam firmemente os caminhos da santidade e, obtendo o necessário para a vida temporal, alcancem a promessa da herança eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus.